Sejam bem-vindos ao Hoje News. Rafael Lima é fundador do canal Ideias Radicais. Ele tem mais de 600 mil inscritos, com discussões sobre liberdade, economia, Bitcoin e política. O empresário e youtuber está em Goiânia, a convite do Partido Novo para falar sobre o papel das lideranças na retomada econômica do país no pós-Covid. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Como a liberdade econômica pode ajudar o país a sair de uma crise tão profunda como a que vivemos agora? Bom, a crise do Brasil tem vários aspectos além de uma crise econômica. A gente tem uma crise política, a gente tem uma crise institucional. Então, o que eu defendo não é que nós precisamos só de apenas liberdade econômica e de repente esse país vai virar tudo perfeito e não teremos outros problemas. Mas o fato é que nós estamos com um desemprego absolutamente fantástico, uma situação fiscal das contas do governo nível federal, estadual e municipal desastrosa. Os dados recentes mostram isso e os mercados estão refletindo umas expectativas muito ruins. E isso vem de uma tradição institucional do Brasil que não é desse governo, não é nem desse século, para ser super sincero. É uma tradição que é o que é Brasil, que é um país corporativista, um país onde você tem certos feudos econômicos, onde o governo autoriza certas pessoas a operarem lá e o resto não pode, enfim. E isso gera não só vários problemas econômicos, mas também gera vários problemas outros de corrupção. O Brasil sempre foi um país hostil a quem quer só cuidar da sua vida, abrir uma empresa e gerar empregos, e também para quem está querendo procurar esses empregos. E esse é um dos problemas mais fundamentais que a gente enfrenta hoje. A gente ter mais liberdade econômica, em parte significa sim, e muitas pessoas pensam isso, isso vai beneficiar as grandes empresas. Sim, vai beneficiar todo mundo. Agora, é dizer que quem tem uma loja de roupa simples ou um salão de cabeleireiro simples não precisa passar por 45 fiscalizações e ser tratado como um criminoso até que ele se prove inocente de 37 acusações diferentes. É dizer que se alguém quiser vender alguns biscoitos que fez em casa, se alguém quiser vender isso na rua, não é correto ele ser espancado e assaltado pela polícia. É dizer que se uma pessoa quer produzir em paz e ela não está agredindo ninguém, recentemente em Santa Catarina a gente teve um caso curioso de um produtor de queijo que foi detido porque ele não tinha uma das certificações dos queijos deles. Era um sujeito que já foi premiado pelo Brasil várias vezes e por um descuido burocrático ele não tinha um certo papel dele, os queijos foram destruídos e ele foi preso. Então, isso enquanto aqui em Goiás se procurava o Lázaro no meio do mato, né? Então é curioso que enquanto se procurava um assassino serial e não conseguiam prender ele, o sujeito que estava só produzindo alguns queijos pacificamente estava indo de cadeia. Liberdade econômica é sair da frente dessas pessoas e falar, ok, você pode sim produzir e gerar emprego desde que você não entre na frente de ninguém. E o Brasil tem feito alguns avanços em aumentar a liberdade econômica aqui, isso tem refletido em maior abertura de empresas, isso tem refletido em alguns benefícios, acho que a gente vai demorar ainda alguns anos, possivelmente, para ver isso tudo. Mas já está claro que esse modelo que não é nem da República, já era da monarquia brasileira, esse modelo de feudos econômicos simplesmente não funcionou, o Brasil não se tornou um país desenvolvido, e não foi por falta de tentativas, não foi por falta de algum plano genial de algum político brilhante que dessa vez vai fazer isso dar certo. Esse modelo não funcionou, e quando a gente olha para o resto do mundo, especialmente para países um pouco menos conhecidos, como por exemplo Geórgia, Estônia, Lituânia, Irlanda recentemente fez algumas reformas interessantes. Quando a gente olha para Chile, teve seus vários erros, sim, ou mesmo aqui do lado, Uruguai ou Paraguai, quando a gente vê esses países que adotaram uma liberdade econômica, Ruanda, Botsuana, Ilhas Maurício, Nova Zelândia, quando a gente vê esses países que adotaram reformas de livre mercado, a gente vê dados muito claros, você tem crescimento muito forte, um crescimento muito robusto, uma geração de emprego muito grande, uma mudança fundamental de que é a vida das pessoas, e não os sucessivos voos de galinha que o Brasil teve. Rafael, com a pandemia, as pessoas deixaram de acreditar que é possível viver sem tanta presença do Estado? Eu acho que não, eu acho que quando a gente tem períodos de crise, e não precisa ser necessariamente uma crise sanitária, mas períodos em que as coisas estão muito difíceis,
opiniões tendem a se acirrar. Então, quem acha alguma coisa tende a achar essa coisa muito mais extremamente. Eu acho que algumas pessoas que já defendiam que a gente não consegue viver sem o Estado defendem isso ainda mais. Agora, eu acho que as pessoas que tiveram os seus empregos, suas empresas destruídas por decretos... E aqui eu não estou tomando nenhuma posição sobre se os decretos deveriam existir ou não, ou... Eu tenho minhas posições, mas a gente não precisa entrar nisso para concordar que na maior parte das cidades a gente teve decretos completamente nonsense, num freestyle assim inexplicável. Reduz a circulação de ônibus, então lota os ônibus, porém se você tiver um bar com 2 mesas no exterior, uma ali e outra 6 metros para lá, você não pode funcionar. Acho que você não precisa ter uma opinião sobre essa ou aquela opinião sobre pandemia ou vacinas ou máscaras, enfim, para reconhecer que tem alguma coisa errada com esse decreto. Eu acho que as pessoas que tiveram seus empregos e as suas empresas destruídas por causa disso, certamente entendem que hoje é muito difícil você se sustentar com o Estado na sua frente. E o Brasil é um país que tem essa característica. Em alguns lugares o Estado é um pilar fundamental para alguma coisa continuar acontecendo, enquanto isso, em outros lugares, ele é uma barreira praticamente intransponível para outras pessoas. E quando você tenta examinar isso, mesmo alguma pessoa que tenta defender a atuação do Estado, eu não defendo, mas mesmo alguma pessoa que tente observar isso honestamente, vai ter uma gigantesca dificuldade de encontrar alguma coisa com um critério técnico ou algum embasamento científico para por que alguma coisa é feita de certa maneira. Geralmente o que você vai ver é a opinião de algum político ou conveniência de algum grupo, baseado em como vai ser a próxima eleição, e é isso que decide o futuro das pessoas. Então, eu acho que é uma época em que as pessoas ficaram muito mais céticas, mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo para a gente digerir todas as conclusões, todos os aprendizados desse período. O período de crise é muito difícil você realmente parar e pensar criticamente. A gente primeiro sente e depois vai entender o que foi tudo isso. Concordo. O Brasil passou a ser um país com mais ou menos liberdade depois da entrada de Bolsonaro no governo. O presidente é um liberal, Rafael? Bom, certamente ele não é um liberal. Um liberal defenderia coisas como o direito da outra pessoa fazer o que ela quer com a vida dela, contanto que ela não agrida outra pessoa. Certamente os valores dele pessoais não são o individualismo, a pluralidade de opiniões, a tolerância. E isso eu venho falando desde provavelmente 2016, quando ele parou de ser um meme e começou a ser um pouco moderadamente mais levado a sério. 2017 e 2018 muitas pessoas resistiram a isso, mas o que eu sempre falei foi, olha, os valores do liberalismo, do libertarianismo de mercado são respeito ao indivíduo, são respeito ao direito dos outros viverem a vida deles, e esses não são os valores do Bolsonaro. Ele tem outros, e por alguma conveniência política, ele chegou à conclusão que a maior liberdade econômica e o Paulo Guedes lá ajudariam com a visão dele de o que seria a nação e o que ele achava que o país deveria ser. Mas eu avisei isso várias vezes, e agora a gente tem os fatos para ver que assim que essas ideias não fossem mais na direção de quais são os verdadeiros objetivos dele, que a gente vê hoje muito facilmente, prontamente essas ideias de liberdade vão ser jogadas pela janela e virar outra coisa. E agora que a gente tem o Centrão posicionado perfeitamente dentro do governo, a gente vê a real natureza do que estava acontecendo. Se o Brasil está mais livre hoje ou não, depende de onde você olha. Se você for olhar em termos burocráticos, em termos de dificuldade de processos e facilidade de empreender de maneira geral, sim, hoje o Brasil é um país muito mais livre. A gente teve a Lei de Liberdade Econômica, a gente teve o MP 1040, que é o IMPAM, o novo Limite de Negócios, a gente teve várias simplificações burocráticas, a gente teve várias coisas que destravaram, especialmente no lado de papelada e burocracia, o que é empreender no Brasil. Isso são avanços. Sim, a gente teve algumas coisas pequenas, mas que vale a pena notar em termos de abertura econômica, e algumas outras conquistas que são importantes, como, por exemplo, o novo marco do saneamento e algumas outras coisas que não são só do governo, mas são um esforço coletivo de governo e legislativo e uma parte do judiciário também, que infelizmente no Brasil é muito político. Agora, se a gente for ver nos termos financeiros, fiscais do governo, o déficit brasileiro foi absolutamente estupendo ano passado, e isso tem a ver um pouco com o Covid, sim, mas ele já estava descontrolado antes e não foi por falta de aviso. Existem avisos do Instituto Fiscal Independente já de em torno de 2014, 2015, que a trajetória do Brasil era completamente insustentável e pouco foi feito para mudar isso. E pouco está sendo feito para mudar isso. A gente agora tem uma reforma tributária que é uma completa tragédia, que deve subir impostos e que consiga a proeza inenarrável de tornar o sistema tributário brasileiro pior ainda. Você imagina que
Dado que a gente tem o 7º pior sistema do mundo, você imagina, seria muito difícil piorar isso, mas de fato aquela proposta consegue. Parabéns aos envolvidos. Então você tem agora possivelmente um aumento de impostos vindo com isso, que, ao que tudo indica, vai servir para bancar políticas populistas. E quando a gente olha também outras coisas, como por exemplo instituições, a gente teve uma devastação completa de instituições no governo Bolsonaro. O que não foi aparelhado de alguma forma foi concedido justamente para quem ele passou a sua eleição criticando. Passou uma eleição inteira criticando um centrão e toda uma forma corrupta de se fazer política, para então capitular para isso e entregar esses poderes, essas instituições, essas organizações e empresas justamente para quem ele declarava como inimigos. Então, isso, além de ser extremamente conivente com a existência do fundão agora, que vai basicamente ajudar a garantir a reeleição justamente daquilo que ele jurou destruir. Em termos de posição internacional, e como o Brasil é visto internacionalmente, a gente tem nada menos que um desastre, e isso certamente vai prejudicar o Brasil. Então, existem pontos bons? Existem. Existem coisas em que nós estamos mais livres hoje? Sim. Agora, o saldo não é nem um pouco positivo, e o que eu mais me preocupo é que muitos se enganaram com essa visão de que ele seria um liberal, um defensor da liberdade. E eu acho que a gente vai passar um bom tempo ainda para desinfetar da mente das pessoas que não, isso não é liberdade, isso não é libertarianismo ou liberalismo, não é isso que liberdade significa. Isso aqui é outra coisa, e embora esse sujeito use essas palavras, ele não tem nenhuma envergadura moral para tê-las na boca dele. E como você avalia a gestão de Paulo Guedes até o momento? Será que a gente vai conseguir avançar mais na privatização de estatais brasileiras? E finalmente vamos conseguir privatizar os Correios? A privatização dos Correios agora já não é uma questão ideológica, é uma questão contábil, é uma empresa indo rumo à falência. Então ou a gente privatiza ela agora ou a gente tem uma massa falida daqui a 5 anos. O que significa que ela provavelmente vai ser privatizada, a gente tem isso muito bem encaminhado agora. Existem vários problemas dentro da lei, como por exemplo ainda a regulação dentro disso, a possibilidade de você criar alguns monopólios ali, mas possivelmente eu creio que a gente consegue se livrar dele sim. Fora isso, não vejo alguma outra privatização significativa sendo feita durante esse governo. Significativa é uma linha um pouco arbitrária, mas muito distante do que foi prometido. O que me leva ao Paulo Guedes, que foi uma grande promessa, e eu não tenho a menor dúvida de que ele se prestou a um trabalho e a um sacrifício de ter esse cargo, que é uma destruição pessoal gigantesca, com boas intenções. Eu não duvido das intenções dele. Agora, o saldo é uma lástima, foi uma promessa gigantesca e basicamente foi isso que nós tivemos. Como eu falei antes, a gente teve uma reforma tributária desastrosa, que agora torcemos para que não aconteça, então a gente provavelmente vai encerrar o governo com nenhuma reforma tributária, poucas privatizações, um descontrole financeiro completo, alguns avanços regulatórios sim, alguns avanços burocráticos sim, mas no geral um saldo muito difícil, e isso não foi por falta de intenção ou por falta de ideias, mas foi por possivelmente uma falta de gestão. É muito difícil você acumular 5 ministérios em uma pessoa que não tem uma experiência política de ser ministro, muito mais um super-ministro de 5 estruturas gigantescas. Gerir isso seria um pesadelo para qualquer pessoa. Mas além disso, a gente teve um péssimo trato, seja midiático, de comunicação, de comunicar isso para a população, e com o legislativo. Goste ou não, o legislativo está eleito, eu não gosto disso, eu não gosto da maior parte dos que estão lá, mas esse é o simples fato. E existe uma resistência gigantesca a simplesmente sentar e conversar como se fossem seres humanos. E quando tentaram fazer isso, não funcionou. E isso não é só do Guedes, é da equipe do governo como um todo. E quando isso não funcionou, partiram então para o loteamento completo do governo, que obviamente tem os seus custos, e o custo foi a dilapidação quase total do plano do Guedes. Então, eu não duvido das intenções dele, eu não duvido que ele chegou à conclusão que ele faria um grande sacrifício, eu admiro qualquer pessoa que tenta fazer isso, mas convenhamos que o saldo é uma grande de uma lástima. E para a gente finalizar, além do seu trabalho com o canal, você tem se concentrado em auxiliar e ensinar o liberalismo. Como funciona isso, Rafael? Bom, nós temos o canal e eu faço um mix que eu gosto muito de fazer, de estudar teoria, estudar livros, estudar literatura,
mas também estudar casos e mostrar as coisas do dia a dia, não com algum tipo de sensacionalismo ou alguma coisa, mas mostrar como essas coisas são exercícios de princípios. É interessante a gente falar de teoria de escolha pública ou de como incentivos levam os piores a estar no topo do poder, mas é muito mais legal quando você pode analisar casos do dia a dia e mostrar como isso está acontecendo. Então, de certa forma, é notícia, nós estamos noticiando uma reforma, uma venda, uma privatização, uma lei ou algum corporativismo. Por exemplo, a gente tem agora o PL 3819, que é uma maluquice gigantesca para basicamente proibir competição em ônibus intermunicipal e retornar isso ao que era em 1988, que é um gigantesco corporativismo. Então você pode mostrar como os agentes estão operando ali para só ganhar o deles e usando a lei para evitar a competição, o que ainda confusamente muita gente chama de capitalismo, que eu acho curioso, mas enfim. É legal você analisar esses casos e conseguir mostrar isso para a população, então não fica aquela coisa teórica, mas não fica só meramente acompanhar as coisas e ficar reclamando, e sim mostrar para as pessoas como a teoria funciona na prática, e a gente pode ver isso. E a gente também tem todo um trabalho de tentar transformar isso em o mundo real hoje, certo? Eu nunca quis ser o cara que só fica reclamando na internet. O canal é a nossa coisa mais famosa, mas a gente também tem todo um programa de treinamento de lideranças, em que não só a gente está falando de ideias, mas também capacitando elas para serem pessoas ativas e efetivas em mudar esse mundo. A gente tem todo um programa de eleições em que a gente tenta dar treinamento para candidatos, aumentar a chance deles serem eleitos. E isso está dando uns resultados muito interessantes. E a gente tem uma equipe também de assessoria para vereadores, especialmente para vereadores de cidades pequenas que vão ter 0, 1, 2 vereadores e que têm ideias de liberdade, querem mudar o mundo, mas não tem a equipe ali ou a experiência para fazer isso. Então nós ajudamos eles em parte com o trâmite do dia a dia da legislação, que é uma coisa complicada, em parte com a própria auditoria da cidade, auditar obras, auditar orçamento, encontrar gastos malucos, encontrar erros, encontrar muitas vezes corrupção também. E a gente também trabalha com pesquisa legislativa. O que mais que a gente pode trazer para trazer liberdade para essa cidade? Como que nós podemos solucionar os problemas dessa cidade com liberdade? Nós atendemos hoje, na minha última conta, 16 cidades e tem sido um impacto muito divertido em sair de ideias e então para começar a afetar isso no mundo e permitir que as pessoas vejam as coisas não só teoricamente, mas na vida delas, quando alguma coisa surge, e elas finalmente entendem, isso é ser livre, ok, agora eu entendo a potência disso. Gostei, é muito legal poder fazer todo esse processo e temos muitos anos de trabalho interessante pela frente. Rafael, agradecemos a sua participação. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada a você.